Dia 4 de março é o Dia Mundial da Obesidade. A data existe para conscientizar a população sobre a importância de entender as causas da obesidade e reforçar a relevância do tratamento adequado à população. A Organização Mundial da Saúde afirma que a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde e estima que até 2025, 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo vão estar acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade. Bastante, né? Para nos ajudar a entender melhor como tratar esse assunto tão importante nos dias de hoje, a gente vai conversar com ele, que eu estava morrendo de saudades, o endocrinologista Dr. Regis Salgado. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, que saudades Abby. do senhor, doutor. Verdade. Tudo bem? Tudo ótimo. Nossa, morrendo de saudade de você. Eu também. A hora que eu vi, falei, ai, que bom, doutor Regis. Doutor, quando a gente fala de obesidade, eu acho que a gente nunca falou tanto sobre isso, principalmente na pandemia, Sim. né? Que as pessoas estavam mais favoráveis a ter também. A gente fala do quê? O que é obesidade? É estar cheinho? Como que a gente diz que uma pessoa está obesa, doutor? Pois é, Abby, é assim, né? Nós temos que pensar o seguinte. Primeiro, eu acho que a primeira informação importante é a gordura não é um elemento descartável do nosso sistema. Ela é necessária. Então, a partir daí, eu já tenho que mudar um pouco esse conceito, eu tenho que jogar só a gordura fora, jogar a gordura fora. Não, não é assim. Mas o que seria obesidade? Seria quando eu tenho o que nós chamamos de balanço negativo, ou seja, o meu gasto, ele está sendo menor do que o meu consumo, e isso faz com que eu tenha um aumento na produção de gordura e, consequentemente, depósito dessa gordura dentro do meu corpo, acima de 50% do meu corpo em gordura. Então aí eu já estou falando em obesidade, tá? Mas por que isso acontece? E é aí que vem o grande problema e é aí que vem toda a mística que foi criada em cima disso. Por quê? Porque acontece o seguinte, por que uma pessoa gasta menos do que consome? A primeira conclusão que vem à cabeça é porque ela consome demais. E na verdade não é. O que está acontecendo é que ela está gastando de menos. E é aí o grande problema. Então, o que leva uma pessoa a gastar de menos? Significa que o sistema dela está trabalhando abaixo da capacidade. E aí ela começa a ter um aumento gradativo dessa gordura, tá? Então esse seria o porquê as pessoas engordam. Mas veja, tem pessoas que nascem gordinhas já, elas já nascem com um problema. É isso que eu ia perguntar, doutor. Porque, por exemplo, às vezes numa família, as pessoas já são mais cheinhas e a criança já nasce cheinha. Ela já nasce com alguma coisa, Ela doutor? já nasce com um metabolismo trabalhando abaixo do normal. Ou então, com algum sistema dentro da minha árvore hormonal toda, tá, que não está compatível com aquele corpo. Porque, veja, o nosso sistema hormonal, como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma, eu tenho uma glândula única chamada hipófise, que fica atrás dos meus olhos, que produz todos os hormônios de estimulação das outras glândulas todas. Então, eu tenho um controle central que faz coordenação de todas as glândulas. Quais são elas? A tireoide, o pâncreas, o fígado, o baço, ovários, testículos. Então, quando eu tenho uma alteração em algum ponto desse eixo, e às vezes até a própria hipófise pode causar esse problema também, acaba acontecendo uma alteração no meu sistema. Você quer um dado interessante, assim, que eu tenho visto tanto em mulheres obesas como em homens obesos, tá? Que é o aumento de dois hormônios bem significativos. Um chamado prolactina, que teoricamente é aquele hormônio que produz leite, tá? E o outro é o estradiol, que é o hormônio feminino. Aí você fala, peraí, você falou de homem e de mulher. Mas a mulher não tem problema. Tem. Por quê? Uma coisa interessante até para as pessoas entenderem, primeiro trimestre de amamentação, qual é a função da amamentação real? É nutrição daquela criança que acabou de nascer, certo? Não, errado.
o meu último sistema que entra em funcionamento é o meu sistema imunológico e ele só começa a ser formado a partir do nascimento. E ele leva exatamente 3 meses para poder se completar. E o que acontece com a mulher nesse processo? Aumenta muito o nível de prolactina com a função de bloquear progesterona, estrógeno e testosterona para ela não engravidar. Por quê? Porque aquela criança vai ser mantida a partir dos anticorpos dela e não necessariamente da alimentação que ela está recebendo. Por isso que o ciclo menstrual volta a partir do 4º mês. Então, voltando lá para a obesidade, o que acontece? Homens e mulheres com aumento nesses hormônios faz o quê? Bloqueia a testosterona. Bloqueando a testosterona, eu começo a engordar, porque ela vai acabar atingindo a tireoide também. Faz o meu pâncreas trabalhar mal, então o metabolismo de açúcar fica prejudicado, o meu fígado começa a ficar sobrecarregado, levando a um negócio chamado esteatose hepática, que é a tal da gordura no fígado, ou seja, eu criei tudo uma alteração geral dentro do meu organismo. E a partir daí eu começo a ter os problemas decorrentes das alterações desses órgãos. Muitas vezes eu tenho visto muito isso lá no consultório. Homens jovens, obesos, inférteis ou com distúrbio de ereção, por conta da testosterona. Da testosterona. Mulher, nessa mesma situação, obesa, com altas de prolactina. Acontece, o cérebro dela está entendendo que ela está amamentando, ou seja, ela bloqueia todo o processo de fecundação. E aí ela muda todo o sistema também. Nossa, doutor, e quando a gente começa a sentir que a gente está engordando, por exemplo, que seja hormonal, até a gente conseguir identificar, a cabeça acaba atrapalhando um pouquinho também, muito, não é, doutor? Porque aí vem o psicológico, e o psicológico, você sabe que tem uma coisa muito interessante falando da amamentação, a criança, na primeira fase da amamentação, ela entende que naquele momento que ela está recebendo o alimento, geralmente a mãe está com ela no colo, fazendo carinho, conversando, beijando. Ela entende que naquele momento é a hora que ela mais está protegida e amada. Depois que ela cresce, ela vai levar essa informação para o resto da vida. Então significa o seguinte, toda vez que ela come, ela se sente protegida e amada. Então aí vem a compulsão alimentar, você entendeu? E o início disso é lá na amamentação. E é uma coisa interessante, Avi, porque assim, o meu filho, eu proibi a minha esposa na época de falar com ele na hora que ele estava amamentando. Eu falei, enquanto ele come, você nem olhe para ele. Tadinho, doutor. Por quê? Para ele não associar a alimentação com proteção. Aí depois que acabou de amamentar, você faz o que você quiser, mas naquele momento, não. Entendeu? Segura, só por uma questão de apoio, mas ele tem que entender que aquele momento é alimentação e não se sentir amado, se sentir protegido, se sentir afagado. Você entendeu? Então, essa é uma coisa interessante também. Então, daí vem o problema alimentar. E o pior é que, assim, as pessoas, às vezes, elas não conseguem, elas passam um estresse qualquer, e o estresse é também um fator para levar uma pessoa a ficar obesa. Por quê? Lembra que eu falei, quem controla nossas glândulas é a hipófise. A hipófise, ela é estimulada por uma área do cérebro chamada hipotálamo. E toda vez que eu tenho uma hiperestimulação dessa glândula, ela pode ou bloquear a função das outras, ou então hiperestimular. Então, tem pessoas que quando passam estresse, passam nervoso, emagrecem pra caramba. E tem gente que come demais. Come demais. E a maioria engorda. Por quê? Bloqueou todo o processo. O mais frequente e o mais comum é bloquear. E aí tem uma explicação para isso também. Por quê? Porque o órgão que mais consome glicose no meu corpo é o cérebro. Então ele quer ter, assim, muita glicose disponível para ele. Então ele faz a pessoa comer. Gente, Léo tem uma pergunta, doutor. Oi, Léo. Tem uma perguntinha, doutor. Até onde uma pessoa obesa ela consegue fazer uma reeducação alimentar, voltar a ter uma vida saudável? Qual que é o limite, por exemplo, a pessoa fazer uma cirurgia do estômago, por exemplo? Talvez chegue uma hora que ela não consegue mais lutar
né, a favor da sua própria saúde ali em relação à alimentação. Existe um limite para isso, doutor? Existe. E aí existe também, Léo, um problema, um motivo que levou aquela pessoa a aumentar o peso. Porque, veja bem, quando eu tenho uma pessoa que já é de base obesa, quando ela já nasceu obesa, é mais difícil, ela não consegue fazer esse trabalho. Agora, até porque uma coisa interessante é que geralmente a gente acha que o obeso come muito. Não, o obeso não come muito, ele come muito pouco. Você entendeu? O problema todo está no sistema de funcionamento dele que não está funcionando. Então, uma reeducação alimentar é ótimo, mas é garantido que aquela pessoa vai emagrecer ou que ela vai voltar a ser magra? Não, nem sempre. Alguns casos a gente tem pessoas que tiveram uma reeducação alimentar, foram fazer atividade física, mudaram de vida, trabalharam o emocional e elas realmente tiveram uma vitória muito grande. Mas não é a maioria. Eu diria para você que 70% não consegue. Acabei de falar, né? Exato. O que eu acabei de falar. Então, é exatamente isso. Agora, isso é uma regra? Não, infelizmente não. Né, doutor? Deveria ser. Poderia ser, mas na verdade não. Então... E aí tem que entra até com remédios, doutor? Olha, eu costumo dizer o seguinte, remédio a gente prescreve quando é necessário, tá? Mas eu acho que antes do remédio, eu acho que a gente tem que fazer uma grande investigação nessa pessoa, você entende? Então, olha, eu venho mudando a maneira de investigar eu estou cada dia mais aumentando o que pesquisar. Então, no começo, todo mundo achava exatamente como eu te falei, é a alimentação o grande responsável do problema. Então eu vou te dar um número. Quanto que a dieta é importante para uma pessoa emagrecer e quanto uma dieta ou uma alimentação é importante para ela engordar. 30% do problema. 30%, doutor? 30%. E o restante? O restante é metabolismo. Meu Deus. Entendeu? Então, é aquilo que eu te falei. Então, muitas vezes eu estou focado somente na alimentação. E isso vai resolver o meu problema efetivamente? Não. Não. E aí, o que vem? Frustração. Frustração leva à depressão, depressão a alteração emocional vai para a comida. Ai, Deus, tem perguntinha de WhatsApp, doutor? Ótimo. Temos uma perguntinha para o doutor isso. da Alice Aparecida. Boa tarde, tem um filho que nasceu com 380 gramas, hoje ele tem 18 anos, está com 114 quilos e não se alimenta tanto, mas não gosta de fazer exercícios. O que fazer? Obrigada. Obrigada a você. Pois Obrigada, é, aquilo Alice. que nós Olha, comentamos. doutor. A imagem que as pessoas têm do obeso é que ele come muito e é uma mentira isso. Não é verdade, tá? Então, alguma alteração metabólica ele tem. Você vê que ele já nasceu muito pequeno. Muito pequeno. Exatamente. Então, alguns órgãos dele não estavam totalmente formados e foi formando de acordo com o desenvolvimento dele. Então, com certeza, a parte hormonal desse menino está alterada. Então, o que eu precisaria olhar para poder entender o funcionamento dele? Eu preciso ver a tireoide, sim. Eu preciso ver a testosterona, eu preciso ver a prolactina, eu preciso ver o estradiol, eu preciso ver o cortisol e eu preciso entender o funcionamento do fígado dessa criança. E medir a insulina, que é um exame que muito pouco médico pede. Você entende? Então, tem dois exames que, assim, a maioria dos médicos não pedem e que é super importante, tem que pedir. Um deles é a insulina. Por quê? Eu preciso saber como o meu pâncreas funciona. Eu preciso entender o quanto eu tenho de consumo de glicose real, porque quem faz o transporte da glicose para dentro da célula, para que ela possa reagir com oxigênio e liberar energia, é a insulina. E a maioria das vezes, nem pacientes com suspeita de diabético, as pessoas pedem a dosagem de insulina, precisa pedir. E o outro? O outro é o T3 da tireoide. Por quê? Normalmente, como é que funciona a tireoide? A tireoide é estimulada por um hormônio chamado TSH, liberado pela hipófise. A tireoide vai fabricar um hormônio chamado tiroxina. Essa tiroxina, ela vai para a circulação e nos órgãos ela se transforma em outro hormônio,
que é o T3, ou seja, ela faz uma modificação na cadeia dela. O que é o T4 e o T3? É a quantidade de moléculas de iodo que aquele hormônio está carregando. Então, em outras palavras, a tireoide é uma glândula de armazenamento de iodo. E aí, quais são os órgãos que mais consomem iodo? Todos. Os mais importantes: coração, estômago, intestino, pulmão, fígado e o próprio pâncreas. Gente do céu. Doutor, tem mais uma perguntinha de WhatsApp. Mais uma perguntinha. Rosemary, boa tarde. Uma criança que nasce com hipotireoidismo central pode se tornar obesa no futuro? Obrigado pela pergunta. Beijos, Rose. E aí, doutor? Pode. Aí a gente complementa agora a história do T3. Quem é o ativo dos hormônios da tireoide? É o T3. Então é ele que eu preciso me preocupar e se ele estiver alterado eu preciso repor. Nasceu com hipotireoidismo. Se for bem corrigido logo no início, isso vai ser uma correção resto da vida? Não vai. Agora, se deixar para lá, vai e vai acarretar outros problemas também. Não só esse. Gente, doutor, é muito incrível quando o senhor vem aqui, porque eu acho que o senhor é muito didático e abre a nossa cabeça, né? Exatamente pelo estigma. Quando a gente fala em obesidade, a gente fala assim, não, vai comer direito, vai fazer uma academia. Não é só isso, é muito mais amplo do que isso. Muito mais. É muito mais. E quando a gente fala do dia da obesidade, é pra gente entender que é uma doença, Sim. que é necessário ser tratada, a causa dessa doença, Claro. né? E não fazer um preconceito com a pessoa obesa. Sim. É uma coisa totalmente diferente. Não é pra gente fazer um preconceito com a pessoa. Se ela está nessa condição, existe uma causa e ela tem que ser buscada. Tem que ser buscada, tem que ser investigada. Você entendeu? Como você viu que das outras vezes eu não dei essa relação toda de hormônios que a gente precisa olhar. Entendeu? Porque depois a gente começa a entender um pouquinho mais esse quadro da obesidade e nós começamos a entender que é uma pan-alteração e não simplesmente uma glândula alterada. Você entende? Então, é muito importante. O senhor volta, porque eu acho que a gente ainda tem muito para falar de obesidade. Por favor, doutor. E olha, eu não esqueci ainda de a gente montar um dia a nossa banda para o senhor vir aqui. Vamos montar. Porque ele toca, viu, Léo? Doutor sabe fazer, vários instrumentos, viu? Então, pronto, né, doutor? Vamos fazer a nossa banda. Vamos combinar. E olha, você de casa, aproveita, entre em contato com o doutor, faça mais perguntas pra gente. A gente já vai falar pro Antônio, pro doutor voltar logo, pra gente continuar falando desse assunto, sobre mais os tratamentos, sobre cirurgia, sobre medicações, se for necessário. Doutor, muito obrigada, viu? Eu vou ficar devendo a resposta da cirurgia bariátrica pro Léo. E vamos falar só sobre isso também. Precisamos falar, eu acho importante. É uma solução, mas não para todos. Não para todos, né, doutor? Exatamente. E existe um acompanhamento que deve Tem que ser feito pro resto da vida? Principalmente porque acaba alterando todo o processo de captação de vitaminas do organismo e aí todo o sistema começa a sofrer. Então tem que tomar vitamina a vida toda? O resto da vida também. Pronto. Já vamos, Antônio, por favor. Doutor Regis, de volta, o mais rápido possível. Já traz a resposta e o instrumento, doutor. Sim. Já escolhe o instrumento e na próxima a gente já vai fazer uma bela música aqui. Ok. Obrigada, doutor. Beijo, ótimo querida. final de semana, Foi viu? Ótimo estar com vocês Foi novamente. ótimo, viu? Ótimo. Eu sou apaixonada no doutor, acho que o doutor Regis explica pra gente de uma forma tão didática e a gente consegue entender, né? Que é muito fácil a gente falar do outro, mas quando a gente vive uma certa situação, ou quando a gente acompanha alguém da nossa família, ou até a gente mesmo que fica assim, eu não consigo emagrecer, porque a gente tem essa paranoia mesmo e às vezes é necessário a gente tomar cuidado mesmo, a gente tem que buscar a causa. Pra tudo na vida existe uma causa, né? E aí a gente tem que solucionar essa causa. E nem sempre tá só no simples que todo mundo fala. Pode ser simples para um, não pode ser simples.